Vou sair da câmera que deixa o zoom mais leve, tá? Começou a gravar. Ah, tá, obrigada. Então, antes de começar, só para confirmar, tá aparecendo tudo para vocês? Minha imagem, imagem da tela, o slide, tá tudo Assim, certinho? tá, Paola, tá certinho. Ah, então tá bom, obrigada. Então, gente, começando oficialmente a reunião, boa noite a todos e todas novamente. Eu quero agradecer a vocês pela presença aqui hoje. Eu vi que tem muita gente, né? Isso me deixa feliz. Mesmo quando tem poucas pessoas, ainda assim as reuniões são bem interessantes, porque vocês engajam, né? Compartilham tudo com a gente. Então, a primeira coisa que eu quero dizer hoje é, na verdade, agradecer vocês. Bom, pessoal, então, conforme a gente havia combinado na última reunião, que nós apresentamos o cronograma, esse semestre será dedicado para falarmos sobre crenças, mitos e tradições populares. Então, vamos introduzir um pouquinho este tema. Conforme vocês sabem também, recentemente foi lançado no cinema o filme A Odisseia, inspirado em uma obra de mesmo nome, escrita pelo Homero, né? Uma obra desde o século antes de Cristo. Em resumo, essa história, Odisseia, narra a trajetória de volta do Odisseu, também conhecido como Ulisses, rumo à ilha de Ítaca, que é sua terra natal, após os acontecimentos da Guerra de Troia. E a Guerra de Troia foi um conflito que aconteceu porque Paris, o príncipe de Troia, raptou Helena, que era esposa do Menelau, rei de Esparta. Então, os gregos se uniram para atacar Troia e resgatar a Helena. Porém, eles só conseguiram vencer a guerra depois de presentearem Troia com o famoso cavalo. E aí Troia aceita, né, este presente como um suposto acordo de paz. Só que o que eles não sabiam é que dentro do cavalo estavam escondidos os gregos, né, os guerreiros. E aí, quando esse cavalo já estava na cidade à noite, os guerreiros saem de dentro dele e começam a atacar tudo. E aí, então, né, Odisseia vai narrar essa viagem do Odisseu e os seus companheiros depois desses acontecimentos. E aí é muito interessante, porque durante essa viagem eles vão ter muito contato com seres presentes na mitologia grega. Então, são deuses, feiticeiras, entre outros. E esses seres têm uma importância muito grande na vida das pessoas, principalmente do Odisseu, né, e seus amigos, porque eles favorecem ou não o trajeto deles. Então, por exemplo, no filme a gente vê que depois de cegar o filho do deus dos mares, que era o Ciclope, a partir desse momento os homens já não tiveram mais sorte no mar, né? Eles começaram a enfrentar muita tempestade, redemoinhos, né? E isso tudo é muito interessante, porque assim, de acordo com o Vitor José de Oliveira Fontes, em um relatório que ele escreveu chamado O Potencial Didático dos Mitos e das Lendas na Educação Histórica, ele fala que originalmente o mito era um símbolo de verdade que merecia até mesmo veneração. As pessoas utilizavam os mitos para poder explicar a criação dos seres e do mundo e também para explicar fenômenos e aquilo que elas não conseguiam compreender. Porém, com o passar do tempo e o avanço do conhecimento científico, o mito foi perdendo esse sentido original e passou a ser conhecido apenas como uma mentira, sabe? Sinônimo de uma invenção ou de algo, no mínimo, duvidoso. E a lenda, ela passa pelo mesmo, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas falando, ah, mas isso é só uma lenda para simbolizar que é uma invenção. E olha só que interessante, no dia 22 de agosto desse ano mesmo, então muito recente, o jornal O Globo publicou essa matéria que fala o seguinte: a lenda é real. Ciência confirma pela primeira vez a existência do veado preto no Pantanal. Veja imagens. E diz mais:
mistério e beleza se misturam nos campos alagados do Brasil Central, pois pela primeira vez pesquisadores documentaram a existência de cervos do Pantanal melânicos. A espécie é o maior veado do país. Aí vejam bem, mas até agora, veados pretos eram considerados criaturas lendárias que viviam apenas nas histórias de pescadores pantaneiros. Então, como eu falei para vocês, é a lenda, assim como o mito, sendo vista ali como sinônimo de uma invenção. Tipo, isso é só uma história de pescador, como diz, isso é história para boi dormir, né? No entanto, recentemente a minha professora de historiografia contemporânea, ela passou para a gente um artigo que se chama Em Busca de um Conceito de Historiografia, Elementos para uma Discussão, do autor Jurandir Malerba. E aí ele fala o seguinte, eu anotei uma frase aqui para vocês. A história opera e exige uma objetividade própria que lhe convém. A maneira como ela cresce e se renova no atesta. Procede a história sempre da retificação, da arrumação oficial e pragmática feita pelas sociedades tradicionais com relação ao seu passado. Tal retificação não é diferente do espírito de retificação operada pela ciência física em relação ao primeiro arranjo das aparências na percepção e nas cosmologias que lhes são tributárias. Ou seja, é como se a cada geração, cada sociedade criasse uma narrativa sobre o passado, e o historiador é aquele que retifica essas versões criadas. No caso da física, por exemplo, atualmente, ela explica que um trovão é um fenômeno que acontece por determinadas causas naturais, não é, por exemplo, resultado de um Deus que está raivoso e por isso emite um trovão como símbolo da sua fúria. Só que esse mesmo autor, ele fala o seguinte: não nos é dado supor que partimos de um ponto zero, decretando a morte cívica de todo um elenco de pessoas que, em diversas gerações e à luz delas, se voltaram a este ou aquele objeto que porventura nos interessa atualmente, devido a uma característica básica do conhecimento histórico, que é sua própria historicidade, temos de nos haver com todas as contribuições de que nos antecederam. Essa propriedade eleva a crítica historiográfica a fundamento do conhecimento histórico. Então, o autor está querendo dizer que, mesmo com as atualizações que são feitas, seja do conhecimento histórico ou do conhecimento da física, a gente não pode ignorar todos os outros conhecimentos que vieram antes de nós. É claro que nesse artigo ele estava falando mais da historiografia, porque a gente sabe que em cada época as pessoas interpretaram e viram a história de uma maneira diferente, mas a gente pode aplicar esse pensamento também para a crença nos mitos e nas lendas, né? Que, como eu falei, inicialmente era algo fundante ali da crença e do pensamento das pessoas, e que atualmente, muitas vezes, é reduzido apenas como uma mentira, uma invenção. Então, a gente não pode desprezar esse conhecimento que existiu antes de nós, né? E aí, para poder tentar aproximar um pouco esses mitos e essas lendas do nosso cotidiano, hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas lendas presentes na nossa cidade, de Belo Horizonte, mas é claro que depois eu também vou querer ouvir um pouquinho, né, da localidade de vocês. E eu espero que seja um encontro muito prazeroso e muito produtivo para todos nós, até porque, lembrando, né, o nosso grupo não estuda apenas patrimônios físicos, e sim patrimônios imateriais, e é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje. Para iniciar, eu separei uma breve biografia das autoras daquele texto que eu enviei para vocês no WhatsApp, o de 11 páginas, porque a gente sempre aprende, né, sobre a importância de estudarmos um pouquinho, né, de quem escreve os textos que nós lemos. Então, brevemente mesmo, a Maria Cristina Sagaro tem graduação em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Soares de Oliveira,
mestre em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia, onde também concluiu a especialização em supervisão escolar, doutor em Educação pela Universidade Interamericana do Paraguai, com ênfase em contações de histórias, educação e cultura, especialização em ensino religioso pela Faculdade Facul Minas e atualmente é técnica em assuntos educacionais na Universidade Federal de Uberlândia, atuando na biblioteca. Nessa mesma instituição, integra o Conselho Universitário e está como coordenadora adjunta na Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnicos em Educação das Universidades Federais, que é a UCIS. Suas pesquisas se concentram principalmente nos contadores de histórias e nas narrativas, investigando suas dimensões educativas, culturais e simbólicas, bem como suas permanências e ressignificações em tempos contemporâneos. É um pouquinho do que ela realmente escreve, né? E a outra autora é a professora Ivanise Nazaré Mendes. Ela tem graduação em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, graduação em Letras Português pela Universidade Federal de Rondônia, mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Tecnológica Intercontinental e doutorado em Ciências da Educação pela mesma universidade, doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade Central do Paraguai, pós-doutorado em Educação pela Universidade São Carlos de Assunção e atualmente é efetiva do Governo do Estado de Rondônia, SEDUC, diretora do Instituto Estadual de Educação Wilson Camargo, membro do Conselho Editorial da RCMOS, que é a revista científica multidisciplinar O Saber. Então, a gente vê que são autoras, assim, realmente afinadas, né, com um pouco do que a gente vai falar hoje. Então, inicialmente, essas autoras vão dizer que o folclore surgiu da junção de palavras saxônicas, que no caso são folk, que significa povo, e lore, que significa saber. Juntas, elas formaram o folclore, que simboliza a sabedoria do povo. Posteriormente, a palavra passou a ser escrita sem hífen, mas com K, e aqui no Brasil sem hífen, porém com a letra C. Então, o que seria o folclore? O folclore é um conjunto de histórias populares que abrangem contos de fadas, fábulas, causos, parábolas, mitos e lendas, e integram a cultura nacional e também internacional. O Câmara Cascudo, que é uma grande referência nesses estudos de mitos e lendas, ele aponta 4 características essenciais para que uma prática faça parte do folclore, que seria a antiguidade, a persistência, o anonimato e a oralidade. Já a Carta do Folclore Brasileiro, de 1995, inclui também aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade e funcionalidade. Então, o que tudo isso quer dizer? As autoras expressam muito bem na seguinte frase: para se tornarem folclore, é necessário que tenham origem anônima, ou seja, que ninguém saiba ao certo quem as criou. Além disso, precisam ter surgido há muito tempo e ser divulgadas e praticadas por um grande número de pessoas. Assim, as tradições preservadas pela sabedoria popular, por sua oralidade, é um elemento importante para a sociedade, pois ela é o resultado seletivo da nossa ancestralidade. Então, esses são alguns critérios, né, do que uma obra, uma narrativa precisa ter para se tornar parte do folclore. Então, essa origem anônima, né? Ninguém sabe exatamente quem iniciou a narrativa, quem inventou tudo isso, porque é mais um boca a boca mesmo, né? E também é uma coisa mais, assim, tradicional, né? Vem de muito tempo, não é de agora. Inclusive, essa oralidade é muito importante, porque é o seguinte, é como diz o ditado, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, assim, quando a gente conta uma história, nós imprimimos na nossa narrativa nossas próprias percepções e emoções também. Então, é comum que a gente dê mais destaque para alguns detalhes, que a gente se esqueça de outros. Então, é por isso que existem muitas versões, né? Em diversas vezes, da mesma história. Inclusive, uma das lendas que eu vou compartilhar com vocês hoje tem pelo menos umas 4 versões, e é muito por causa disso, né, da oralidade. E aí o texto vai falar
que o início dos estudos folclóricos ocorreu mais no século XIX, e aí tinha uma obra que, na verdade, era do século XVII, mas que se destacou muito nesse contexto, que foi os contos da Mamãe Gansa, né, do Charles Perrault, que tinha aqueles contos clássicos, né, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, entre outras. Só que esse autor coletava as histórias do povo e as adaptava para a corte francesa do Luís XVI, mostrando que existia um distanciamento entre a cultura do povo e a cultura da realeza. E esse tipo de diferenciação acontece muito ainda hoje em dia, principalmente quando nós falamos de comunidades rurais e indígenas, porque muitas vezes essas comunidades têm os seus conhecimentos minimizados, tratados apenas como uma narrativa qualquer, um mito, uma lenda nesse sentido pejorativo, né, que eu expliquei para vocês, realmente associada a uma invenção e não como algo pertencente à própria história deles. E aí eu encontrei um vídeo recentemente no Instagram que eu queria muito que vocês assistissem, que é do Cauã Borari, da aldeia Caranã de Santarém, no Pará, que ele fala exatamente isso. Então, não vou comentar muito não, porque nada melhor do que ele mesmo para falar para a gente. Vou colocar o vídeo. Só para confirmar, vocês estão conseguindo ouvir o vídeo? Não, tá sem som. Sem som? Deixa eu tentar compartilhar aqui de novo. Bom, eu acho que agora eu não consigo, porque eu teria que parar de compartilhar a tela. Mas tem legenda, então eu acho que vocês conseguem ler, né? Bom, deixa eu tentar parar de compartilhar então e compartilhar de novo para ver se o som funciona. Espera só um momento, gente, por favor. Quando você colocou em compartilhar a tela, você colocou compartilhar imagem e áudio? Você tem que Coloquei. especificar. Aqui, ó, compartilhar som, tá ligado? Tenta de novo. Desativei, ó, o som do sistema está compartilhado. Vê se aparece agora para vocês. As pessoas Agora acreditam. sim. Ah, tá, então vou voltar aqui. As pessoas acreditam que um homem morreu, voltou dos mortos depois de 3 dias e subiu aos céus voando, mas ridicularizam as histórias dos povos indígenas. Foi o que eu percebi dentro de uma sala de aula do curso de Direito. Eu estava em uma aula de Direito Penal e o professor explicava como, antes do direito positivado, a tradição jurídica ocidental era marcada pela lei divina. Se a pessoa morria, é porque Deus havia julgado. Se sobrevivia, é porque era inocente. Eu levantei a mão e disse: professor, isso é muito interessante, porque aqui nós também temos uma história um pouco parecida. Contei que antigamente no Lago Juá havia uma cobra grande chamada arara. Quando alguém era acusado de um crime, era levado até ela. Se ela viesse com gritos estridentes e matasse a pessoa era culpada. Mas se ela viesse com um assovio fino, adormecendo os peixes que boiavam na superfície da água para serem recolhidos para fazer piracuí, então a pessoa era inocente. O professor olhou para mim com uma cara de reprovação e perguntou para turma: o que ele tá falando? E alguém da turma então respondeu: ele tá contando uma lenda, professor. E aí o professor me olhou com uma cara debochada e disse: é uma lenda, então vamos voltar para nossa aula. O professor continuou a explicar sobre o nascimento do direito e pouco tempo depois começou a falar sobre a crucificação de Jesus como um dos grandes marcos para a construção do direito como conhecemos hoje. Um momento em que se deixa para trás a lógica do olho por olho, dente por dente e se consolida um modelo de julgamento que influenciaria o direito ocidental. Foi então que eu levantei novamente a mão e disse: professor, curioso que o senhor está falando de um dos grandes marcos do direito positivado, fundamentado na história de um homem que morreu, passou 3 dias morto e depois ressuscitou e subiu para os céus voando. Mas quando eu conto a história de como nossos ancestrais compreendiam a justiça antes da colonização, ela vira lenda. E naquele momento eu entendi uma forma muito sutil de colonização. Não era uma discussão sobre religião, era sobre quem tem o direito de chamar a sua história de verdade. Quando vem da Europa,
Europa é história, tradição, fundamento do direito. Mas quando vem dos povos indígenas, vira lenda, folclore, fantasia. Antes mesmo de ouvirem o que temos a dizer, já decidiram que aquilo não pode ser conhecimento. As pessoas chamam de lenda as histórias dos povos indígenas, mas não usam essa palavra para as histórias das tradições religiosas europeias, como se as histórias dos não indígenas merecessem respeito e reconhecimento, enquanto as nossas fossem sempre colocadas em um lugar inferior, o da fantasia. Nossa, assim, eu amei, sabe, esse vídeo quando eu assisti, aí eu li o texto, né? Falei, gente, eu preciso muito levar esse vídeo assim para reunião, porque eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Exatamente o que ele falou, assim, muitas vezes as histórias dessas comunidades rurais e indígenas são vistas como uma lenda, folclore, mito, fantasia, sendo que outras, né, supostamente são as únicas que merecem respeito, reconhecimento. Então, é uma questão que a gente precisa problematizar e discutir também, né? Mas, enfim, mas ao mesmo tempo existem pesquisadores que valorizam também culturas populares. E aí tem um livro que eu li uma vez, mas foi bem no início do curso de história, então assim, eu confesso que muita coisa dele eu já esqueci, porque na época eu também, né, como falei, estava bem no início do curso, então não tinha toda essa bagagem que eu já tenho hoje, que eu fui construindo e adquirindo ao longo do tempo, mas é um livro muito interessante que se chama O Grande Massacre de Gatos, do historiador Robert Darko. Eu li por indicação de uma professora e tem uma parte no livro que o historiador fala sobre contos populares dos camponeses da França, se não me engano, do século XVIII. E aí ele explora contos que a gente acaba recebendo numa versão muito romantizada, né? Tipo esses contos de princesa mesmo, mas que na época tinham significados totalmente diferentes. Então, assim, eram histórias que, por exemplo, falavam muito sobre a fome, porque era a realidade que as pessoas vivenciavam. Então, ele realmente explora aquele imaginário, aquelas narrativas dos camponeses, né? E não da elite, assim, das pessoas ali de baixo mesmo, né? E aí fica a indicação para vocês lerem também. E eu mesma quero muito reler esse livro um dia. Bom, mas seguindo, então, eu acho que é importante também falar sobre a diferença entre lenda e mito, porque não é uma resposta muito óbvia. Eu mesma pesquisei diversos artigos, até mesmo teses, para trazer essa parte para vocês, e os próprios autores dizem isso nos seus trabalhos. Não é uma tarefa simples separar a lenda do mito, porque elas se misturam muito. Mas existem alguns autores que nos fornecem pistas para a gente poder tentar diferenciar um pouco o que é cada uma. Então, no Dicionário do Folclore Brasileiro, do Câmara Cascudo, que, conforme eu já falei, é uma grande referência, ele fala que a lenda é um episódio heróico ou sentimental, com elemento maravilhoso ou sobre-humano, transmitido e conservado na tradição oral popular, localizável no espaço e no tempo. Muito confundida com um mito, se diferencia dele pela função e confronto. O mito seria um sistema de lendas gravitando ao redor de um tema central, com área geográfica mais ampla e sem exigências de fixação no tempo e no espaço. Então, é como se a lenda, ela até traz assim elementos sobrenaturais, porém ela está sempre conectada com um espaço e um tempo específicos. E vocês vão ver isso bem daqui a pouco. O mito não, ele não tem essa rigidez em relação ao espaço e o tempo. Ele pode ser muito mais amplo, sabe? É muito comum a gente ver os mitos mais associados às histórias de criação do mundo, né? Que cada povo tem ali a sua versão. Então, falam muito de deuses, de seres sobrenaturais, e de fato é algo mais amplo. A lenda ela está mais ancorada na realidade. E essas definições têm a ver com o que a autora Ana Carolina Clausewitz, espero que seja assim que se pronuncia o sobrenome dela, ela fala que a lenda é um fato histórico, mas que é acrescido da imaginação e da fantasia popular, ligada à geografia e à história, porque tem como atores os seres humanos. Originalmente, ela fala também que a lenda era uma compilação de histórias e depoimentos dos atos dos santos. Então, o intuito era manter mesmo a tradição. E o mito, por sua vez, não deriva de acontecimentos reais. Ele possui um apelo muito forte a seres sobrenaturais e está ligado mais à religião e à magia.
Então, seus atores são deuses, semideuses e heróis divinizados. E o intuito do mito tende mais para o saber e para a ciência. Então, são aí, como eu disse, pistas, né, para poder nos ajudar a entender um pouquinho melhor essa diferença de lenda e de mito. E aí, agora, para poder falar sobre algumas lendas, né, da cidade de Belo Horizonte, eu trouxe aqui mais uma vez a biografia, só que agora de uma outra autora, que é a da tese que eu enviei para vocês. Eu sei que ela é bem grande, né, tem mais de 300 páginas, mas vale muito a pena, quando vocês tiverem um tempinho, dar uma olhadinha, porque tem muita coisa interessante, né? E aí, a autora se chama Flávia Graciela de Alcântara. Ela é mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação, conhecimento e inclusão social da UFMG, na linha de pesquisa de educação e linguagem. E é doutora em educação por esse mesmo programa na linha de pesquisa história da educação. Psicopedagoga clínica e institucional, especialista em neuroeducação, certificada, né, pela Positive Discipline Association, e aí atualmente ela é professora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Minas Gerais, do campus Ibirité, e do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte, membro do núcleo docente estruturante da mesma instituição. É professora dos cursos de pós-graduação em docência e gestão do ensino superior, psicopedagogia clínica e institucional, História do Brasil Contemporâneo, e é coordenadora do curso de pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional da Estácio de BH. Então, é mais para a gente conhecer um pouquinho mesmo. E aí, o trabalho dessa autora se chama Descobrindo Minas de Causos. Eu adorei esse trocadilho, porque ela fala de Minas Gerais, ela diz, né, Descobrindo Minas de Causos, narrativas orais e culturais do escrito em Belo Horizonte nas décadas de 1930 a 1960. O objetivo do trabalho dela é investigar as narrativas orais que circulavam em Belo Horizonte nessa época, em um contexto de crescente legitimação da cultura escrita. As fontes que ela utiliza são depoimentos de pessoas que viveram em Belo Horizonte no período citado, dados estatísticos contendo indicadores da presença do escrito na capital, coletâneas literárias de contos populares e periódicos da época, como jornais e revistas. E aí é importante dizer para vocês que a autora ela traz muitas narrativas, muitos tipos de narrativas, e cada tipo tem diversos exemplos. Como infelizmente não daria tempo de abordar tudo, eu fiz uma seleção de algumas lendas que ela apresenta, né, que foram coletadas por meio de entrevistas. E aí, quais critérios eu utilizei para fazer essa seleção? Eu dei preferência para aquelas que foram mais difundidas, né, que mais pessoas conhecem, porque tem lendas que são mais locais, assim, de grupos pequenos, ou só de, sei lá, uma fazenda, sabe? De famílias, e tem outras não, que já se propagaram. E dei preferência também para aquelas lendas que se localizam mais com lugares específicos da cidade de Belo Horizonte. E aí eu vou tentar contar um pouquinho para vocês de algumas lendas, né, aqui de BH. Assim, quando vocês verem a lista, não se assustem, tá? Porque vai aparecer 14 lendas. Eu queria até deixar o 13, né, para ser uma coisa assim, mais temática, porque a gente sabe, né, o simbolismo do número 13, mas eu não quis tirar nenhuma, porque eu acho que todas são muito importantes. Aí, como eu falei, não se assustem, tá? Porque algumas dessas lendas são muito curtinhas, então eu não vou demorar tanto para poder falar sobre elas, não, tá bom? E aí, antes disso, só para pontuar, né, que essas narrativas de assombração envolvem muito a presença de fantasma, né? Em todos os relatos que a autora ouviu, essa presença estava ali. E os entrevistados revelaram medo dessas histórias e, ao mesmo tempo, um desejo por ouvi-las novamente, né? Por ter mais contato com esse tipo de narrativa. E quais elementos estão presentes nelas? Fantasma com características físicas e comportamentais definidas, e aí volta aquilo que eu falei com vocês, né, que é um espaço e um tempo muito bem definido, localizável, e aí as histórias falam muito de pessoas falecidas que retornam ao mundo dos vivos, ou porque deixaram pendências, ou porque a morte foi muito traumática, ou por outros fatores, né? Então, sem mais delongas, vamos conhecer um pouquinho dessas lendas. Bom, a primeira lenda que eu selecionei
é essa da gameleira assombrada. Na verdade, não tem muita coisa para falar sobre isso, é só que nessa época, né, lembrando sempre desse recorte, 1930 a 1960, né, dentro desse período, Gameleira, né, que é uma parte aqui de Belo Horizonte, era muito distante, afastada da cidade. Então, as pessoas acreditavam que era uma região assombrada e que ninguém deveria ir lá, principalmente à noite, porque o próprio capeta fazia aparições por lá e teria levado uma pessoa com ele para o inferno. Então era mais assim um boato mesmo, né, de ser uma região muito perigosa. A outra lenda é a Mulher do Poço, que é o seguinte: um guarda civil, ele sempre fazia a ronda dele próximo da região de Cachoeirinha, aqui de BH. E uma mulher sempre ficava chamando ele o tempo todo, só que ele nunca ia. Um certo dia, por muita insistência, ele acaba acompanhando essa mulher que o leva até um poço. Chegando nesse poço, ela desaparece na frente dele, como mágica mesmo. E aí ele fica muito intrigado com aquilo e chama o corpo de bombeiros para ajudar a vasculhar aquele poço e ver o que que tinha ali, né? Que a mulher desapareceu bem na frente daquele poço. E aí, quando chega bem no fundo, eles descobrem simplesmente o cadáver daquela mesma mulher. Então, no caso, não era uma mulher de carne e osso que estava chamando ele, era o fantasma dela. Pode falar, Mariana. É só uma Agora que eu vi sua mão. pergunta, na Oi. verdade, uma curiosidade. Assim, eu fiquei curiosa. Essa história da gamileira assombrada, tá falando da gamileira próxima à PUC? Então, eu fiquei pensando nisso também, porque a autora da tese, ela não especifica, sabe? Ela só fala gameleira. Então, eu fiquei Sei. curiosa também, porque eu sei que tem, né, a gameleira É, perto da PUC mesmo. Mas eu não sei, viu, porque ela não especifica, ela só fala gameleira. desculpa Então, fica um... cortar, foi só uma curiosidade. Não, tudo bem. Enfim, né, será que é... Então, aí partindo, né, para a próxima lenda, essa que eu achei muito interessante, que é a parturiente da Santa Casa de Misericórdia. Seguinte, dizem que em 1956 os bondes de Belo Horizonte, após certo horário, paravam de circular. Então, uma mulher grávida, prestes a dar à luz, teve que ir a pé, né, andando, até a Santa Casa de Misericórdia. Chegando lá, ela explicou a situação, que precisava entrar para dar à luz, mas o homem da portaria disse que ela não podia, porque todas as vagas já estavam ocupadas e que ela teria que procurar outro hospital. Só que ela já estava sentindo as dores do parto, não tinha como ela ir para outro lugar. No outro dia, essa mesma mulher é encontrada já dentro do hospital, na cama, e com o bebê do lado. E aí todo mundo fica muito intrigado, né? Se perguntando, mas em que momento você entrou? Quem deixou você entrar? Quem fez seu parto? Tipo, me explique tudo. E aí a mulher conta, né, o que aconteceu, que ela chegou lá, que o porteiro não deixou ela entrar, que ela ficou esperando na entrada e que em um certo momento um médico apareceu para ela e disse: entre que eu vou fazer o seu parto. E fala até que ele deixou uma receita ali em cima da mesa. E aí perguntam para essa mulher, mas quem era esse médico? E ela responde, é o Hugo Werneck. Só que a curiosidade, digamos assim, é que esse homem já tinha morrido. E aí, o mais interessante, assim, né, de acordo com essa lenda, é que quando os enfermeiros, as pessoas do hospital vão checar a assinatura do Hugo Werneck, que inclusive foi o fundador dessa Santa Casa de Misericórdia, a assinatura era exatamente a mesma. Então, assim, né, deixa um mistério no ar. A outra história é sobre a aparição do Padre Eustáquio. Era uma vez um homem com uma família muito numerosa. Ele tinha saído do interior para vir para Belo Horizonte. Ele até tinha uma reserva de dinheiro, só que não estava conseguindo emprego. Então, isso o deixou muito preocupado. E durante as suas peregrinações, ele vai até a rua Padre Eustáquio. E ele se encontra com o padre e que percebe a sua aflição, né? Então, ele conta para o padre que de fato estava muito triste, preocupado por não encontrar emprego. E aí o padre fala: não, vai até aquela igreja, que era a igreja do Padre Eustáquio, lá você vai encontrar emprego.
E assim ele faz, ele vai até essa igreja e chegando lá, ele explica a história, né? Que teve esse encontro com o padre e tudo. E aí perguntam para ele, tá, mas que padre que falou para você vir aqui que você vai conseguir emprego? E aí ele olha para o retrato e fala, foi esse daqui. E aí o retrato era do padre Eustáquio, só que ele também já tinha falecido. Então, assim, né? Fica aí outro mistério no ar. A quinta história é muito emblemática aqui em Belo Horizonte, né, que se trata do fantasma da Serra do Rola Moça, porque de fato existe essa serra aqui em BH, né, a Serra do Rola Moça, e dizem que ela tem esse nome porque é o seguinte, um casal tinha fugido para se casar. Só que a montaria em que eles estavam acaba sofrendo um acidente e eles rolam, né, por uma ribanceira. E aí falam que até hoje o fantasma dessa noiva é visto vagando ali por essa serra, por isso Serra do Rola Moça. Podem até ter outras versões, né? Mas assim, essa é uma bem conhecida. Eu lembro que, inclusive, uma vez no ensino fundamental, uma escola levou minha turma para essa serra e aí minha professora contou essa história para a gente. Então, assim, realmente faz parte até da origem, assim, né, do nome do lugar. Outra história é do fantasma do cemitério do Bonfim, que é o seguinte: um rapaz de uma família conhecida morreu repentinamente. E aí o pai, muito inconsolável, ia visitar o filho, né, todos os dias no cemitério. E sempre tinha um homem que ficava observando, mas que nunca tinha se aproximado dele. E aí um dia esse homem se aproxima e fala para o pai não ficar visitando o túmulo do filho, porque senão o filho não ia conseguir descansar. E aí, depois que esse homem diz isso, é como se ele tivesse se transformado em líquido na frente desse pai, que obviamente fica muito chocado e muito horrorizado, né? Vendo o homem se despedaçar ali, se desfigurar na frente dele. E aí, a outra lenda, que talvez seja a mais conhecida aqui de Belo Horizonte, é a da Loira do Bonfim. E essa, assim, só dando um spoiler para vocês, vai ser muito importante para o nosso próximo encontro, né? Se tudo der certo, eu espero e acredito que sim. Então, por isso, eu não vou dar muitos detalhes dessa lenda, só para informar também que ela tem muitas versões e que eu não vou contar essas versões porque justamente vai ser uma coisa assim, mais de surpresa, sabe? Que eu não posso contar muito. Mas assim, eu não poderia deixar de mencioná-la nesse encontro de hoje. E no geral, a Loira do Bonfim fala de uma mulher loira, né, como o próprio nome diz, e que se vestia de branco. E aí, à noite, ela chamava um táxi ou um bonde para levá-la para sua casa. E aí, chegando perto do cemitério do Bonfim, ela pede para o motorista parar. E ele fica pensando, mas você não pediu para eu te levar para casa? E ela fala, aqui é minha casa. E aí ela simplesmente atravessa o portão do cemitério, só que esse portão estava fechado. Então, quem é que poderia atravessar as grades de um portão fechado? Quem, além de um fantasma, não é mesmo? Então, assim, essa seria a história mais conhecida, só que, igual eu falei para vocês, existem outras versões, mas geralmente é sempre assim, né? Uma mulher ali que supostamente mora nesse cemitério, que na verdade é um fantasma, não é uma mulher de verdade. A outra história também é a fantasma do Colégio Santa Maria, que é o seguinte, é uma moça de família renomada estudava no Colégio Santa Maria, um dentre os muitos que a gente tem aqui em Belo Horizonte, que é um colégio assim bem tradicional mesmo. E aí ela se apaixona por um rapaz que estava trabalhando numa construção ali perto, só que a família não aprova esse relacionamento. Então ela combina dos dois comerem um bolo envenenado para que eles morram juntos, né? Só que o que acontece é que a menina morre e o rapaz não. E aí dizem que até hoje o fantasma dela é visto ali pelo Colégio Santa Maria, que no caso esse seria perto da rua Pouso Alegre. E aí essa seria a história, assim. A outra história é de um noivo fantasma, porque é o seguinte, um rapaz morava no interior de Minas Gerais e ele ia vir para Belo Horizonte para poder se casar. Então ele pegou o trem, né, para se dirigir até a cidade.
E ele chega especificamente na estação do Carlos Prates, que também, né, é bem famosa aqui em BH. E aí, o fato é que ele chega a aparecer no casamento, ele até sobe no altar, mas logo desaparece, assim, na frente de todo mundo, do nada. E aí, pouco tempo depois, surge a notícia de que, na verdade, esse homem, ao pegar o trem, né, do interior para BH, ele tinha morrido. Então, quem apareceu lá no altar nunca foi o homem em si, e sim o fantasma dele. A outra história é sobre a lenda do Palácio da Liberdade. Segundo essa lenda, durante a construção do Palácio da Liberdade, uma mulher precisou ser desapropriada para que esse palácio fosse construído. Então, ela rogou uma praga, nos governadores para que todos eles morressem antes do mandato deles acabar. E o pior é que realmente muitos governadores morreram antes de o mandato deles terminar. E aí falam que, inclusive, foi até por causa disso que o Juscelino Kubitschek, né, ele, quando governou Minas, fez o Palácio das Mangabeiras, porque ele não queria de jeito nenhum ali arriscar sua vida, né? Então, assim, pode falar, Mariana, seria mais uma lenda, assim, de praga mesmo. Pode falar. Mais uma pergunta. Essa história que você contou é aquela da Maria do Arraial? Ou eu tô confundindo? Eu acho que você pode conhecer ela pelo nome de Maria Papuda, que Sim, ela tem, mas é Maria do Arraial. é, essa mesmo. Essa mesmo. Ah, só pra É, confirmar. aham. É que na tese a autora só coloca Lenda do Palácio da Liberdade, aí eu coloquei esse nome também, mas é isso mesmo. Ela também é conhecida por esse nome. E aí, também tem uma outra, né, que se chama Redemoinho do Capeta, que é o seguinte: no Alto Vera Cruz, né, região leste de Belo Horizonte, havia uma área descampada e, vez ou outra, surgia um vendaval muito forte que carregava lixo, terra e tudo que havia pela frente. E aí as pessoas acreditavam que esse vendaval era o próprio demônio e que ele teria tentado chegar a levar uma criança junto com ele. E aí a lenda é só isso, na verdade, assim, esse vendaval terrível que as pessoas atribuíam não a um vento comum, mas como se fosse o próprio diabo, porque aquilo era uma coisa surreal, não dava para explicar assim naturalmente. Igual eu falei para vocês, eu tentei pegar aquelas lendas mais ligadas à região de Belo Horizonte. Então a gente viu aqui Cachoeirinha, Bonfim, Gameleira e tudo. Só que essas três últimas lendas, elas não são ligadas a um local específico. E mesmo assim eu quis trazer, porque são coisas muito presentes em Minas que eu acho que vocês precisam conhecer também, né? Uma que é super emblemática, que além da Loira do Bonfim, talvez seja uma das mais conhecidas também, é a Loira do Banheiro, né, gente? Que é basicamente o fantasma de uma mulher, como o nome diz, loira, que as pessoas não conseguem ver o rosto, só conseguem ver o cabelo, né? E ela ali com uma roupa branca, e essa loira do banheiro fica justamente no banheiro, assustando crianças, jovens, principalmente quando elas estão sozinhas. Mas aí é interessante porque no artigo que eu enviei para vocês, o primeiro, né, de 11 páginas, as autoras elas complementam essa lenda. E aí é uma versão interessante, porque de acordo, né, com essa versão, é o seguinte: existia uma menina chamada Maria Augusta de Oliveira, nascida no final do século XIX em Guaratinguetá, São Paulo. E ela foi obrigada pelo pai a se casar com 14 anos de idade. Só que aí, com o passar do tempo, ela consegue vender suas joias e fugir aos 18 anos para Paris, onde ela fica até falecer com 26 anos. Quando a família né, tem essa notícia, sabe disso, a mãe pede para que o corpo da menina seja enviado de volta para a cidade onde elas viviam. E aí o corpo da menina fica numa urna assim de vidro até que a sepultura ficasse pronta. Mas mesmo depois que ela fica pronta, a mãe não quer se separar do corpo da filha. E aí fica com ele lá assim na sala. Ela só se desfaz do corpo realmente quando ela começa a ter pesadelos horríveis. E aí tempos depois, esse casarão onde ela vivia dá lugar a uma escola, que seria
Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E aí falam, então, né, que essa loira do banheiro seria justamente essa menina que morreu, né, que quando a casa foi transformada numa escola, o espírito dela ali ficou vagando e assombrando, né, assustando as crianças e as jovens que ficavam lá no banheiro, principalmente sozinhas. Então, assim, é uma versão também, né, dessa loira do banheiro. E aí, tem uma lenda também que, como eu disse, não é muito específica de um lugar, é uma coisa mais geral, mas é que é o seguinte, como a gente sabe, né, durante a escravidão que foi feita no Brasil e principalmente em Minas Gerais também, né, até por causa do ouro, enfim, né, na colonização, muitos escravizados foram, né, açoitados, maltratados e mortos. Então, principalmente nesses casarões mais antigos, é comum as pessoas ouvirem dizer que, de vez ou outra, elas escutam gemidos de dor, gritos, pedidos de socorro, e aí tudo isso seria motivado pelas almas, né, pelos espíritos desses antigos escravizados que sofreram nesses lugares. Então, assim, é uma lenda que tem a ver com a realidade, né, que de fato houve da escravidão. E aí, por último, tem essa lenda que é a mulher do demônio. Acreditava-se, né, nessa época que o demônio tinha uma esposa e que essa esposa se chamava Desgraça. Então, ninguém poderia falar esse nome, porque ao dizê-lo, você estaria atraindo esses espíritos ruins para sua vida e eles não te deixariam mais. E aí, depois eu vou querer, inclusive, comentar sobre isso, porque é uma coisa muito interessante, né, que a gente vê perdurando até hoje. Então, assim, essas foram algumas lendas, né? Tinha muito mais, igual eu falei, infelizmente eu tive que fazer uma seleção, porque não ia dar tempo né, de falar sobre tudo, mas enfim. E aí aqui, gente, também eu queria fazer algumas análises, né? Então, ok, contei para vocês algumas das principais lendas de Belo Horizonte, mas o que que a gente faz com tudo isso agora? É só a título de informação? Não, não é. E por isso que eu vou fazer breves análises, né, para vocês entenderem um pouquinho mais dessas lendas. De acordo com a historiadora Heloísa Starling, esse caráter mal assombrado de Belo Horizonte está presente desde a sua fundação. Né, porque os escombros e as ruínas do antigo Curral del Rei já traziam esses elementos que alimentavam a imaginação dessas pessoas. E aí, para elas, os fantasmas são vazios, mas contornados de significados, e que surgem na cidade, talvez, para indicar o encontro do homem moderno com uma situação urbana que perdeu a escala humana e que já não se pode mais apreender do ponto de vista do indivíduo. E aí que entra um cenário muito interessante, porque, igual eu falei para vocês, existem lendas que são muito locais, às vezes é a lenda de uma família só, de um grupo específico, mas ao mesmo tempo as lendas surgem também como uma maneira de coletivamente expressar medos e ansiedades. Né? E aí as pessoas vão passando essas lendas adiante, elas vão compartilhando crenças. E olha só que interessante também, essa história que eu contei para vocês, a Loira do Bonfim, né, de acordo com a tese da autora, ela fala que os autores Richard Bestley e Rosalie Henke analisaram pelo menos 79 versões dessa lenda recolhidas nos Estados Unidos. Então, é claro que nos Estados Unidos não vai ser Loira do Bonfim, né? Vai ser um outro local, mas a essência da lenda está ali. Então, olha só, é uma coisa que realmente ultrapassa fronteiras, né? A gente fala de Belo Horizonte, mas através da nossa cidade a gente consegue também falar de outros locais e até de outros países. Né? Então, por isso que eu coloquei aqui, são aspectos individuais, mas que também trazem o coletivo. E uma coisa muito interessante é que é o seguinte, um tempo atrás, né, uns semestres anteriores, meu professor levou minha turma para o arquivo público da cidade de Belo Horizonte, com a finalidade de conhecermos o lugar e fazermos algumas pesquisas. Era para cada grupo separar notícias, né, de jornais que tinham a ver com a nossa regional e com a cidade de Belo Horizonte, né, coisas que a gente achasse assim de relevantes.
E aí, na época, encontrei essa notícia aqui, que é do estado, né? Tá publicado no estado de Minas, página 38, e data de 30 de agosto de 1998. E aí a gente, não sei se vai dar para vocês lerem, olha, eu estou ampliando a tela, mas eu não vou ler tudo, obviamente, né? Porque é um pouco grande, mas aí, olha, vai falar sobre esse senhor aqui, que é o José Maria, que ele criou mitos que alimentaram o imaginário de BH na década de 50. Então, entra ali no período da autora. E olha só que interessante, eu fiquei tão feliz que eu tirei foto disso para poder mostrar para vocês. Aí, eu vou ler só essa partezinha aqui, porque ela vai falar nada mais, nada menos do que da Loira do Bonfim. Olha só. Em novembro de 1957, quando o automóvel era sinônimo de status e picos gigantescos, ainda enfeitava as avenidas Afonso Pena e do Contorno, o mecânico José Maria de Matos, então com 27 anos, que já havia inventado o carro fantasma, foi também citado como criador da Loura Fantasma, passageira do bonde das 2 horas da madrugada para o Bonfim. Zé Maria não confirma essa invenção e acredita em coisa de outro mundo, mas admite que há pouco tempo usou uma réplica da loura para espantar um grupo de rapazes que contava piadas na porta principal do cemitério do Bonfim. A réplica era um robô que andava e falava. Um controle remoto encaminhou a moça até onde estava o grupo. A moça, entre aspas, aproximou-se e, acionada por um sistema especial, fez um convite aos rapazes para acompanhá-la até sua morada, apontando para uma das catatumbas dentro do cemitério. Zé Maria, né, conta no caso que o grupo fugiu tremendo de medo. E aí até fala, né, para o inventor, a Loura do Bonfim da década de 50 é um mistério ainda não desvendado e o povo se encarregou de aumentar esse mistério. Aí vai falando, né? Olha, conquistava os boêmios no ponto do bonde do centro, em frente à drogaria Araújo, dizia que morava no Bonfim há anos e que estava a fim de um programa, ninguém resistia à tentação do convite. Aí fala, né? Quando a imprensa começou a divulgar a notícia de que a Loura Fantasma escolheu o bonde das 2 horas para fazer suas conquistas, os motorneiros, que eram aqueles motoristas dos bondes, né? E cobradores pediram a direção da então CFLMG, Companhia Força e Luz de Minas Gerais, que administrava o serviço para trocar de horário, porque ninguém queria viajar com essa passageira misteriosa. Então, eu achei muito legal trazer esse recorte de jornal, porque isso mostra que as lendas, elas não são apenas historinhas, boatos ou rumores, elas realmente chegaram a sair no jornal, sabe? Então, a própria tese da autora fala isso, que algumas lendas, de fato, eram investigadas, não era só um relato qualquer, uma narrativa que as pessoas falavam e pronto. Não, elas eram levadas a sério. E aí, uma parte interessante é que a gente, no caso, né, eu falei sobre essas lendas, mas é importante também dizer o contexto em que essas lendas eram propagadas, né? No caso, a autora vai falar, né, de acordo com os entrevistados, que as lendas eram contadas à noite, porque durante o dia as pessoas estavam muito ocupadas trabalhando, mas é possível também que elas só contassem essas lendas à noite por causa de crenças antigas que, de acordo com Câmara e Cascudo, vieram de Portugal e Espanha e habitaram a América também, né, o continente americano. Porque, por exemplo, de acordo com algumas lendas, o narrador que contasse suas narrativas antes do anoitecer criaria um rabo, sabe? Um rabo seria criado nele, tipo um rabo de cachorro, por exemplo. Então, é possível, né, que as pessoas também contassem as lendas à noite por causa dessas crenças, porque existiam relatos de pessoas que não trabalhavam durante o dia e mesmo assim só contavam à noite. E aí a fase da vida em que essas pessoas mais ouviam as lendas era na infância, principalmente porque ao crescer os adultos costumam ignorar um pouco, né, dos mitos, das lendas, e começam a dizer, isso tudo é fantasia, é coisa para criança. Então acaba que na infância é o momento que né, as pessoas mais ouvem esse tipo de narrativa. E em que lugares de Belo Horizonte essas lendas, essas narrativas eram transmitidas? A autora cita alguns espaços, né? Praça 7, Parque Municipal, Mercado Central, Praça da Liberdade, Praça Hugo Werneck, comércios, bares, botequins, casas de conserto de sapatos, táxis e ruas próximas das residências. Só que é preciso lembrar que ainda mais na época, esses espaços eram mais áreas nobres da cidade, então não era qualquer pessoa que
frequentava. E as mulheres, principalmente quando se trata de bares e botequins, a gente já pode imaginar que para a época, principalmente, não era um lugar bem visto para elas. Só que as histórias também eram contadas em espaços privados, né, dentro da própria casa das pessoas ou casas de vizinhos com ênfase na cozinha. E aí é muito interessante porque o seguinte, tem um autor que é o Abdala, né, no trabalho dele de 2007, ele vai associar isso, esse cômodo, a cozinha, com a imagem regional de Minas, porque Minas, vocês devem saber, né, o mineiro é conhecido por ser muito hospitaleiro, acolhedor. Então, assim, quando as pessoas chegavam para fazer visita na casa de alguém, a pessoa sempre era levada para a cozinha, né, para poder comer ali uma coisa, tomar um cafezinho, né, tomar ali alguma coisa também. E aí, como tinha o fogão por perto, acabava que a pessoa ficava sentada ali comendo e aí as lendas começavam. É porque é uma imagem até idealizada, né? Quando a gente pensa em lendas, eu acho que todo mundo deve imaginar aquela cena de uma pessoa mais velha com outras em volta de uma fogueira, numa noite, contando histórias, né? E aí aqui em Minas tinha um pouco desse estereótipo também, só que aí não era a fogueira, era mais o fogão mesmo, sabe? O fogão ali da cozinha. Aí eu achei interessante. E aqui eu separei algumas fotinhas para vocês. Eu queria muito ter trazido foto de todos os lugares, mas a reunião já estava ficando meio grande, sabe? Assim, no roteiro que eu preparei. Aí eu pensei, é melhor não, porque senão eu vou empolgar também, aí eu vou falar umas 2 horas direto. Mas aí eu coloquei algumas fotos, pelo menos para vocês verem os lugares na época, né? Onde essas narrativas eram contadas. Aí, se vocês forem observando os títulos e as datas, eu tentei pegar as imagens do período que a autora cita, que é da década de 30 até 1960, e todas as imagens eu consegui no acervo online digital do Arquivo Público Mineiro. Então, essa é a fonte. Aí aqui tem a Praça 7, né? Aqui o famoso pirulito, né? Aí o Parque Municipal, aqui também. O Mercado Central. A Praça da Liberdade, né? Com essas árvores enormes, o automóvel. Aí lá atrás também, né, o Palácio. E a Praça 15 de Novembro, né, que depois se transformou na Praça Hugo Werneck. Olha só como eram as ruas. E aí é isso, assim, foi só umas fotinhas mesmo para vocês poderem ver pelo menos um pouquinho, mas se vocês tiverem curiosidade é só pesquisar também depois, né? E aí, gente, já me encaminhando para o final. Uma coisa que eu achei muito interessante que a autora trata na tese é que é o seguinte, ela investiga não apenas as lendas, mas também o que motivava as pessoas a contarem essas lendas, né? Para que as lendas serviam? Elas eram importantes? Se sim, para quê? E aí ela elenca 3 motivações. A primeira delas, né, era o intuito moralizante, disciplinar e educativo. Então, muitas mães, né, os pais, a família em geral, contavam lendas para as crianças no intuito de fazê-las obedecerem. Porque imagina, eram histórias de fantasmas, igual a gente viu, né, coisas mais assustadoras. E aí era uma forma de dizer para a criança, tá vendo? Ó, não vai para aquele lugar, porque lá pode ter um fantasma. Não saia de casa, não desobedeça seus pais. Siga as regras, porque se a criança não fizesse, né, tudo que era recomendado, ela poderia sofrer consequências muito ruins. Então, tinha esse papel disciplinar, sabe, para se contar as lendas. Igual naquele caso da gameleira, né? Olha, não vai para lá, muito menos de noite. Enfim, e também tinha, né, a motivação do entretenimento, da socialização. A, a partir do momento que as pessoas buscavam, igual eu falei com vocês, bares, praças, esses lugares assim para poder se encontrar e conversar, né, sobre a cidade, as notícias, as lendas ali que circulavam na época, já mostra que elas não queriam fazer isso de uma forma isolada, elas queriam companhia, elas queriam contar, mas também queriam ouvir, né, saber um pouquinho ali de tudo. Então tinha essa finalidade de socialização. É igual tem até uma pessoa entrevistada que fala que começou a namorar uma pessoa por causa das lendas e que aí elas iam para a praça e ficavam uma contando lendas ali para outra.
E aí tem também a preservação de histórias e memórias íntimas, que eu acho que é um ponto central aqui, né, gente? Observar o tanto que essas lendas, igual eu falei lá no início da reunião, não é só uma história, sabe? Mesmo que a gente termine essa reunião e pense. Né, algumas pessoas pensam, tipo assim, mas isso não aconteceu, não existe loira do Bonfim nada, não existe loira do banheiro, não existe fantasma, não existe capeta. Mesmo assim, eu acho que no fundo não é sobre isso, sabe? Não é a gente ver se isso é real ou não, é entender como que isso faz parte da nossa construção, sabe? Tanto individual quanto coletiva. E aí, esse último ponto que a autora destaca fala muito sobre isso, né? Sobre preservar memórias íntimas. Então, às vezes, são histórias de famílias que os pais contam para os filhos, que depois vão contar para os filhos, e assim por diante, né? E quantas lendas tão antigas, igual a gente está falando dessa década de 30, já estamos em 2026, mas quantas lendas ainda continuam se perpetuando, né? E aí, aqui a autora faz uma síntese, no caso, as duas autoras do primeiro artigo, que eu acho que é um bom arremate assim para a reunião. Aí elas falam sobre a relevância de compreendermos a importância das lendas e mitos como elementos culturais e educativos. Essas histórias têm desempenhado um papel significativo ao longo da história da humanidade, transmitindo valores, conhecimentos e ensinamentos que moldaram identidades individuais e coletivas. Compreender essa influência é fundamental para apreciar e preservar nossa herança cultural e aproveitar o potencial pedagógico dessas narrativas na educação contemporânea. E aí, para terminar de fato, né, que eu acho que eu já até falei demais, eu separei aqui só algumas considerações pessoais mesmo, né, que eu gostaria de falar, que são as seguintes. Em primeiro lugar, eu só queria, assim, deixar claro que eu particularmente gostei muito desse assunto. Hoje a Mariana até comentou comigo, assim, que eu tô com hiperfoco em mitos, crenças e tudo, mas é porque realmente é uma coisa, assim, muito interessante, que mexe muito com crenças, né, com identidade, com o nosso imaginário. E aí eu fiquei pensando, né, como que, igual eu acabei de falar com vocês, lendas lá da década de 30, 40, 50, 60 ainda existem até hoje. Outro dia, minha sobrinha de 9 anos veio me falar que as coleguinhas dela estavam tentando invocar a loira do banheiro. E assim, eu mesma nunca cheguei a contar essa lenda para ela. Então, provavelmente foi um coleguinha que ouviu de alguém da família, que espalhou para outros coleguinhas, e assim vai se perpetuando, sabe? E uma coisa também que eu achei interessante é que naquela lenda, a mulher do demônio fala, né, que ninguém podia chamar o nome desgraça, porque esse era o nome da esposa do diabo, e que se você falasse isso, coisas ruins iam acontecer. E recentemente teve até uma polêmica sobre isso, porque a cantora Anitta, não sei, né, se vocês costumam acompanhar, mas ela lançou uma música com esse nome, Desgraça. E a própria cantora falou assim que ficou abismada ao ver o quanto essa palavra ainda hoje ela atemoriza as pessoas, né? Aterroriza os indivíduos. Ela falou assim, gente, eu não sabia que vocês tinham essa coisa assim tão assustadora em relação a essa palavra. Ela até fala que, por exemplo, se um gringo, um estrangeiro chegar no Brasil e a gente pedir para ele ficar repetindo essa palavra, não tem nenhuma intenção ali por trás, ele só vai repetir, mas ele nem sabe o que significa. Aí a Anitta fala isso então, né? Que para ela, pelo menos, a palavra tem poder quando você dá poder a ela, e não pelo simples fato da palavra em si. Então, eu achei muito interessante, né? Porque lá desde essa década de 30 a 60, falar essa palavra era uma coisa mal vista e até hoje muita gente não gosta. Eu, particularmente, também não gosto, não, sabe? Mas, enfim, tem gente que fala na maior naturalidade do mundo, né? Então, para a gente ver como que certas coisas se perpetuam. E aí tem outras histórias, tipo aquela do Charles, por exemplo, sabe? Que as crianças colocam canetas assim em formato de cruz e fica chamando Charles para ver se ele vai aparecer, né? O fantasma. Eu fico pensando, será que coisas. Gente, alguém tá com o telefone ligado, tá dando eco.
enfim. E aí eu fico pensando, será que histórias assim no futuro, né, vão se tornar lendas também, vão ser faladas? E aí, por último mesmo, as autoras destacam uma coisa que eu achei importante de falar, que ela é sobre o papel da tecnologia no compartilhamento de lendas e mitos, porque igual a gente viu, sempre foi uma coisa muito olho no olho, né, das pessoas se encontrarem para conversar, mas e quando tem tecnologia envolvida, como na nossa atualidade, será que isso muda? Né? Ou será que permanece a mesma coisa? E aí elas falam que na forma presencial as pessoas conseguem ali mostrar se gostam, se não gostam, se tem medo, porque a gente vê, né, as reações da pessoa pela linguagem verbal e não verbal. E que, às vezes, pela tecnologia, assim, né, através da internet, muitas vezes as outras pessoas se tornam meras receptoras. Uma fala e os demais escutam, e acaba perdendo um pouco dessa interação. Mas mesmo que seja uma coisa assim online, eu não quero que essa interação se perca, e é por isso que agora eu vou ficar bem quietinha e eu quero ouvir de vocês, né, para justamente não acontecer isso, uma só pessoa falar e as outras ouvirem. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, o que que vocês acharam desse encontro, se deu para explicar um pouquinho melhor o que que é uma lenda, um mito, se vocês conseguiram perceber assim, a importância disso tudo, para nossa, não só para Belo Horizonte, igual eu falei, né, mas num sentido mais amplo também. E é isso, assim, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu tentei resumir o máximo que eu pude, foi um grande desafio, porque o tema realmente é muito interessante. Mas é isso, gente. Então, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui agora. Olha, essas são as referências, caso vocês queiram. E é isso, gente. Então, aí eu vou desligar minha câmera rapidinho, que eu preciso colocar meu notebook para carregar, mas vocês podem falando que eu tô ouvindo, tá? Nossa, eu adorei a reunião, né? Fiquei assim, ouvindo, atenta, e é muito legal como que esses mitos, eles fazem parte do nosso dia a dia mesmo, né? E aí, enquanto eu estava ouvindo, eu estava lembrando de alguns exemplos de como que esses mitos, eles também podem fomentar, por exemplo, um movimento em algum determinado lugar. Aí eu lembrei da história do Capeta do Vilarinho. Ele não foi mencionado, achei uma pena, né? Porque é uma das histórias que eu mais gosto. Mas eu vou mencionar ele aqui, fazer a menção honrosa, que é uma história em Venda Nova, né? Na Grande BH, que na Avenida Vilarinho tinha uma quadra, né? E tinha um homem que ele organizava festas nessa quadra na década de 80. E aí, na época das discotecas, né, o pessoal saía para dançar e tal. E aí tinha um homem misterioso que ele ia bem vestido, com chapéu, todo assim, no pano mesmo, sabe? Bem vestido. E ele dançava muito. E aí ele tava dançando ali. E aí, de repente, o chapéu dele cai. E aí as pessoas veem, né, os chifres dele. E aí dizem, também tem algumas versões que eu ouvi que parece que ele saiu de lá desesperado e o sapato dele também saiu. E aí o pessoal viu, né, os pés de cabra dele. E aí ficou essa história, né, de que um capeta, ele fugia, né, do inferno para poder dançar ali na quadra do Vilarinho. E aí disse que essa quadra, né, onde aconteciam essas festas, ficou bem famosa depois que popularizou a história, que as pessoas queriam ir lá ver se ele realmente aparecia. E isso é muito legal. E uma outra coisa que eu queria falar é que mesmo inconscientemente, essas histórias, elas fazem muito parte da nossa vida mesmo. A gente pode falar, eu não sou supersticiosa, eu não acredito nisso, só que a gente vai fazer algo ligado a essas histórias, igual, por exemplo, essa história que a Paula contou, né, dessa palavra que não pode ser pronunciada aqui em Belo Horizonte, que eu também não gosto de pronunciar e eu não falo, não falo mesmo. A gente aqui em BH tem até as variantes, né? Para quem quer usar ela, mas não usar ela de fato, tem as variantes. Mas enfim, eu ouvi ela por outra história. Na verdade, é uma história da cidade que a minha família veio, né? Cachoeira de Pajeú, no Vale de Jequitinhonha. E lá a história é o seguinte, que tinha um casal
que tinha uma fazenda, né? E essa fazenda era muito próspera, tinha umas plantações, né? E aí tinha uma mulher, a esposa do fazendeiro lá, que ela vivia o dia inteiro falando esse nome, falava o dia inteiro, xingava tudo e ficava assim. E aí as plantações começaram a morrer, eles entraram em miséria, e aí chegou um momento em que a mulher, eles ficaram assim, na miséria mesmo, e a mulher acabou falecendo. E aí o homem, né, o fazendeiro, ele estava na casa dele, e aí ele estava ouvindo um choro, né, de dentro da casa. E aí ele foi até onde estava vindo esse choro, e aí ele viu uma figura, né, meio estranha, tipo, como se fosse era uma mulher com cabelo longo e preto e um vestido branco, e ela estava chorando. E aí ela falou: "Ai, onde que tá ela? Cadê a sua mulher? Ela que me alimentava." Ou seja, era a própria, sabe? Que ela chamava todos os dias, era a própria que morava na casa deles e se alimentava de tudo lá dentro. Então, desde que eu ouvi essa história quando eu era criança, eu não falo essa palavra nunca. E aí, outra coisa também que eu queria citar é. Eu não sei se todo mundo já ouviu dessa superstição, é de você deixar o chinelo virado de cabeça para baixo, que dizem que a sua mãe pode morrer. E aí, assim, não que isso seja de fato, né, que vai acontecer isso, mas até hoje, quando eu vejo um chinelo virado, eu tenho que ir lá desvirar, porque eu não consigo. Eu tenho que proteger a minha mãe, gente, vocês não estão entendendo. Mas, assim, foi muito legal a reunião, porque a gente percebe realmente o quanto que essas lendas, esses mitos, por mais que a gente possa olhar e falar assim, ah, mas isso é mentira, isso é bobo, eles realmente dizem algo sobre nós, né? E fazem parte da nossa vida, e é muito legal. Obrigada, Mariana, pelo seu comentário. Pode falar, Aurinete. Boa noite novamente. Que bom voltar, né? Às reuniões. Gostei muito do tema em relação à palavra que vocês não gostam de citar. Aqui em São Luís também eu cresci ouvindo que se a gente citasse essa palavra, ia trazer mal agouro, ia trazer enfermidades para dentro de casa, ia trazer azar, né? Para quem pronunciasse essa palavra. Ainda mais se ela fosse pronunciada no período da noite. A questão do chinelo até hoje também, a gente cresceu aqui ouvindo que você não pode deixar um chinelo virado, porque ou sua mãe, então algum parente seu, vai morrer, né? Se o chinelo for do meu irmão vai morrer. Então, até hoje, qualquer chinelo que está virado, a pessoa sai correndo para poder botar no sentido normal, né? E sobre as lendas que existem em São Luís, as duas mais famosas é a lenda da serpente encantada, né? E da carruagem da Ana Jansen, né? A Júlia já estava lançando a cabeça. A da lenda da serpente encantada se diz que quando a cabeça da serpente encontrar o seu rabo, a ilha vai tremer, né? E vai afundar. Aí essa cabeça, ela praticamente fica, de acordo com a lenda, na fonte do Ribeirão, é onde os moradores da época iam pegar água, né? Existe uma fonte, até hoje essa fonte tem água, tem peixe, só que hoje em dia ninguém consome a água daquele local, a não ser os moradores de rua, as pessoas em situação de rua que vão lá, tomam um banho, ou então enchem suas garrafas, né? E diz também que a cauda, a barriga dessa serpente, ela fica em uma outra igreja ali no centro histórico, que é a igreja de São Pantaleão, ou seja, essa igreja faz um círculo por toda a cidade. Só que, na verdade, esse círculo também, dentro dessa lenda da serpente, também existe uma outra lenda embutida, que seria a questão dos túneis, né? Que os túneis eles foram feitos para captação de água da cidade naquele período, mas também foi descoberto que esses túneis fazem ligação entre as igrejas, ou seja, os padres naquele período eles saíam de uma igreja para outra, como eles não queriam serem vistos na rua, eles estavam em uma igreja, quando eles passavam por esses túneis, já apareciam em outra. Aí, para as pessoas não descobrirem, não ter essa curiosidade de adentrar esses túneis subterrâneos,
também é atribuído essa lenda da serpente a esses túneis, né? Já da carruagem da Ana Jansen, né? Não sei se vocês sabem, né? Ela foi uma mulher muito cruel aqui na nossa cidade durante o século XIX, né? E o mito dela, que ela fica vagando pelas ruas do centro histórico, né? Com uma carruagem fantasma por um cavalo sem cabeça, né? E essa carruagem, ela sai do cemitério do Gavião e vai passando pelas ruas. Então, quem ela encontra pelas ruas, essa carruagem, ela vai pegando essa pessoa e leva com ela para o cemitério para morar com ela. Então, aqui são essas duas lendas e as pessoas realmente têm medo, principalmente da lenda da carruagem da Ana Jansen, né? As pessoas muitas vezes evitam andar por lugares muito escuro por conta dessa lenda da carruagem. Tem medo de ser levado para o cemitério. E é isso. Obrigada, Aurinete, pelo seu comentário. É muito bom a gente ouvir também um pouquinho das lendas de vocês. Inclusive, só lembrando, gente, que sem ser no próximo encontro, no outro, a gente vai dedicar uma reunião todinha para que vocês, participantes, possam interagir com a gente e contar um pouquinho dos mitos e das lendas da cidade, né, dos lugares de vocês. Então, assim, já vão se preparando, vão pesquisando, né? E tudo para a gente poder fazer essa reunião compartilhada, porque a gente não quer que seja só uma coisa da nossa cidade, a gente quer ouvir vocês também. Então é isso, sem ser no próximo encontro, no outro, tá? Vai ser uma reunião exclusiva assim de vocês. Pode falar, Silvia. Primeiro, queria dar os parabéns de novo, né, Paola? Ótima condução, ótimas reflexões e a exposição também. Você brilha, as meninas brilham, né, na coordenação aí com você do grupo. Tem uma coisa importante que eu acho que a gente tem que frisar, que isso é um patrimônio, né? É um patrimônio cultural, essas lendas, né, a tradição oral, enfim. E esse repertório, ele diverte, ele traz informações sobre as crenças, né? Por que que a gente mesmo fala assim, ah, não quero falar, né? Isso está falando de um catolicismo popular, né? De um catolicismo misturado a outras crenças, né, populares. Então, assim, faz parte da nossa cultura. Outra coisa que me vem assim à cabeça é como que a nossa a importância da simbologia, né? Como que a nossa cultura ela é teatral também, ela é simbólica, né? A importância das representações. Por isso é tão legal quando o historiador se abre para o diálogo interdisciplinar com o cinema, com o teatro, com a literatura, porque a própria cultura se expressa assim por meio de símbolos, né? Dessa perspectiva mais teatral, simbólica. E também essas crenças e essas lendas, aí para encerrar, o que ficou mais forte em mim, é que essas crenças e essas lendas, elas falam dos afetos também. Elas falam dos nossos medos, né, das nossas esperanças, elas falam das nossas tradições, elas falam das nossas lembranças de avós, de tias, da casa, da escola. É legal, né? E aí a gente pode pensar nessa perspectiva assim da história dos sentimentos mesmo dos afetos, enfim. Era isso. Obrigada, viu? Obrigada, Silvia, pelos seus comentários sempre enriquecedores. Você falou de escola, gente, só a última coisa que eu já falei demais hoje, eu lembrei que na minha escola, que eu estudei no ensino fundamental, tinha uma lenda também, que era de duas irmãs. Aí tinha uma boa e uma malvada. E aí, uma irmã malvada, um dia as duas estavam ali lavando a quadra, né, da escola, e aí a malvada derrubou água, assim, com sabão para a irmã boa escorregar e cair. Só que foi mais do que isso. Ela escorregou, bateu a cabeça e, tipo, morreu. E aí, gente, simplesmente, eu e as minhas colegas, uma vez a gente se uniu para poder buscar
pistas, tipo assim, que simbolizassem, né, a existência ou não dessas irmãs. No caso, elas tinham até nome, que era a Catherine e a Catarina. Então, assim, era muito legal, porque realmente mexia com o nosso imaginário, porque na minha escola do fundamental tinha uma parte, assim, atrás da quadra que era toda de terra. Depois eles fizeram até uma horta lá, mas naquela época não, era só terra mesmo e muito mato. Então, assim, a gente saía pela escola procurando papelzinho de bala jogado no chão, procurando pedra, qualquer coisinha assim que pudesse nos dar um indício ali dessa lenda. Pode falar, Júlia. Não, eu acho que puxando a linha de raciocínio da Silva também, é que eu acho que essa questão da lenda, do mito também, ele não vem também apenas por essa questão da sensibilidade, da união, mas também eu acho que vem muito pela vontade da comunidade de fofocar. Isso eu tava pensando no nascimento de uma lenda recente, sabe? Nesse negócio que a gente vai contando e sempre aumentando um ponto, sempre deixando um pouco assim mais mirabolante a história. Na última rua que eu morei em Ouro Preto, que era a Rua Alfa, tinha uma construção inacabada no final da rua. Ela era coisa de ocupar quase um quarteirão inteiro. Era uma casa gigante, enorme. E eu nem me lembro direito a história, sempre fica a suposição de quem era o dono, por que foi construída, por que ela foi abandonada no meio da construção, porque essa construção a gente chamava de Castelinho. É conhecida por toda a bauxita, por todos os estudantes da UFOP como Castelinho. Não é uma edificação no centro histórico de Ouro Preto, mas todo mundo sabe quando a gente fala o que a gente está se referindo, falando desse trem. Aí é isso, a gente sempre fica perguntando, nossa, é porque era um cara muito rico, deve ter sido professor da UFOP lá na década de 70, que amava muito uma mulher, aí que queria construir tipo um Taj Mahal para ela. A construção é um pastiche de tudo. Ela tinha arco mourisco, ela tinha uma coisa meio gótica, de arquitetura gótica. Era uma mistura de tudo, de várias referências. E nunca foi terminado. Tá ruindo até hoje. Aí fica aquela suposição, nossa, a mulher traiu ele, abandonou ele apenas parou de investir dinheiro, ele gastou não sei quantos milhões. Aí sempre fica assim, e sempre tem gente querendo colocar um quê de mistério, de murder house, não, porque rolou um assassinato. O pessoal, assim, não sabe o que falar e quer fofocar, sabe? Sempre fica aumentando o ponto da história. Assim, mirabolante o que criam na cidade. É só mais uma coisinha. Eu penso também Isso aqui, que Júlia. Não, deixa quieto. quem fala. Hein, só vou rapidinho, Felipe, tá? Eu tinha colocado no Desculpa. Maps aqui e eu confirmar contigo qual que era, mas acho que é. Pelo jeito, acho que é. Desculpa, acabei interrompendo aí. Não, sem problema. Eu penso que as questões da lenda também, elas também partem numa questão de controle, de você colocar medo naquela população, de você controlar a família, também muito da igreja também, de querer controlar os seus fiéis. Eu penso que essa questão mesmo do controle, de você obedecer, né? Que se você não obedecer, você vai estar sendo, levando alguma, como eu posso falar, algum tipo de punição, né? Por não obedecer, como, por exemplo, da palavra, né? Que nós não gostamos de citar, da questão do chinelo, se você não virar. Outra questão também é muita questão do religioso. Ah, se você não for para a igreja no domingo, se você não orar, tem muita essa questão, você não vai para o céu, né? Tem essa questão dessas lendas de punição, de organizar toda uma sociedade. Pelo menos é o que eu penso. Sobre essa questão da fofoca, né, que a Júlia falou, eu me lembrei de um historiador que eu li uma vez, eu não me recordo o nome dele agora, eu posso pesquisar depois, que ele diz que o que diferencia, né, a espécie humana das outras é a nossa incrível capacidade de fofocar. Porque através da fofoca, né, a gente aprende muitas coisas, a gente descobre muitas coisas, forma-se ali comunidades, né, a partir das fofocas, porque você pode nem conhecer
aquela pessoa, mas ela tá contando uma fofoca, você já entra no bolinho e aí já forma ali uma comunidade, né? Então, assim, é muito legal que realmente entra essa questão de comunicação também, e é muito legal como que essas histórias, elas são um aspecto que forma, né, comunidades, que forma conjuntos, né, amizades, e é muito legal. É isso mesmo, gente. Obrigada pelos comentários de vocês. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa pelo chat ou pelo microfone? Só lembrando, pessoal, para vocês não se esquecerem de preencher a lista de presença, tá? Que já foi colocado no chat. E assim, enquanto vocês pensam isso, querem falar mais alguma coisa ou não, antes de encerrar a reunião, eu queria fazer um convite para vocês. Primeiramente, agradecer mais uma vez, né, pela presença, foi muito legal ter vocês aqui hoje. E fazer um convite, porque eu, junto com a Silvia, né, nós temos um projeto que eu já até divulguei lá no grupo, que é o Diários Clube de Práticas Interdisciplinares de Escrita e Leitura, né, leitura e escrita, e aí nossa reunião vai ser nessa quinta-feira agora, nesse mesmo horário, né, de 7 às 8h30, e a gente vai dar, digamos assim, uma continuidade a esse assunto, vamos continuar falando sobre mitos e lendas, porém vamos nos aprofundar no caso dos celtas. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de estudar sobre os celtas, mas foram povos até muito rechaçados, assim, principalmente pelos romanos, né? Quando a gente pensa em mitos, obviamente, assim, nos vem à mente logo os mitos gregos, né? Mitos romanos, desses povos. Mas tem vários outros que deixaram, assim, uma herança riquíssima, sabe? E aí a gente vai comentar um pouquinho de alguns mitos desses povos celtas e depois vai ter uma criação de mitos também, que inclusive é baseado num trabalho que meu grupo, da Mariana, né? A gente fez lá no segundo período do curso. Então, assim, é resultado de até uma revista que a gente produziu na época. Então, se vocês ficarem interessados, eu vou enviar lá o convite no grupo. Vocês não precisam necessariamente participar do grupo. A gente gostaria muito, né, se vocês tiverem interesse, mas qualquer coisa, se vocês só quiserem se aprofundar nessa temática e nessa quinta-feira participar, vai ser muito legal ter vocês lá com a gente também. Eu acredito que vai ser muito legal. A gente vai falar especificamente de deusas em que os celtas acreditavam e observar como esses mitos revelam arquétipos por trás deles e como que esses arquétipos se manifestam nas mulheres contemporâneas. Então vai ser uma coisa assim, ligada lá, né, de trás até o nosso presente. Então a gente vai trabalhar muito com esse simbolismo, com os arquétipos, com o imaginário, e então acho que vai ser muito legal, assim, era só um convite mesmo. Mas se mais alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, a gente ainda tem um tempinho aí. Alguém quer falar alguma coisa? Eu Fazer queria um comentário? agradecer a presença de todo mundo, né, as contribuições e mais uma vez a vocês pela escolha da temática e pela condução do trabalho, Paola, pela apresentação, pela organização, parabéns. E sempre contar com a presença de vocês, né, gente, porque é uma troca, tanta coisa que vocês falam que a gente aprende o tempo inteiro. E não só a gente aprende o tempo inteiro com as colocações de vocês, mas como que dão ideias para a gente pensar coisas novas, tá bom? Então, muito obrigada, a gente só tem que agradecer. Beijão, boa noite para todo mundo, Gente, tá? se vocês puderem só abrir a câmera para a gente fazer uma foto, um registro antes de encerrar oficialmente. Nossa, o pessoal tá cabrito, né? Estou Que eu muito acho legal. avacalhada hoje, Paola. Ah, tá nada. Posso tirar então, gente? Ou mais alguém vai Paola, abrir a câmera? Oi? como Oi. são 2 páginas, é bom tirar 2 prints, né? Não sei se o pessoal da segunda página vai querer participar da foto, Para mas é bom mim, registrar. aparece tudo junto. Ah, aparece todo mundo na mesma Não página? aparece 2 páginas, não. Sim. Então, Tati, eu vou contar até 3, aí vocês ficam na posição, tá? Por favor, porque o computador é meio lento. 1, 2, 3 e... Fica assim, não mexe. Pronto. Obrigada, gente. Com Deus, obrigada. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite. Coraçãozinho para vocês. Mariana, salva a reunião, tá?
Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, obrigada, viu? Tchau, tchau. Ação aqui.